E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, quero pedir como sempre aquele like e também uma inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito e goste do conteúdo de investimentos e finanças. Nesse vídeo, depois de muito tempo, eu estarei trazendo minhas reflexões com relação ao mercado. Nesse vídeo eu resolvi trazer uma lista de 5 comportamentos, 5 atitudes que muitos investidores têm, tanto os iniciantes como também os mais avançados, mas principalmente os mais iniciantes. Atitudes que fazem você deixar o dinheiro em cima da mesa. Ou seja, muitas vezes você nem vai perder dinheiro tendo essa atitude, mas vai deixar de ganhar, vai deixar de aproveitar oportunidades excelentes de investimento por ter esse tipo de pensamento. São 5 pensamentos que não fazem o menor sentido do ponto de vista lógico e racional, mas que muitas pessoas acabam adotando como estratégia por serem influenciadas por várias pessoas ou por ter muita divulgação na mídia. Ou seja, muitas pessoas, por não terem opinião própria com relação aos seus investimentos ou ao mercado ou estudarem um assunto, acabam acreditando em coisas que não fazem o menor sentido lógico só porque todo mundo está falando. E o primeiro comportamento que, na minha humilde opinião, não faz o menor sentido são os investidores que começam a investir e seguem e dão credibilidade para pessoas que nunca deram resultados. As pessoas acabam acreditando nesse tipo de pessoa e não dando credibilidade para pessoas que de fato conseguiram resultados. Ou seja, você vê muitas vezes na mídia pessoas que não têm resultados falando um monte de bobagem, um monte de asneira e todo mundo dá credibilidade para essas pessoas e escutam tudo aquilo que eles dizem. Aí, quando aparece de fato um investidor com um histórico muito bom e com resultados no longo prazo, um pouco mais velhinho, com os cabelos brancos, as pessoas simplesmente ignoram os conselhos deles, que são muito mais embasados e porque são empíricos, ou seja, eles testaram ao longo de vários e vários anos e funcionou. Mas mesmo assim as pessoas preferem dar ouvidos para investidores muito mais novos ou influenciadores muito mais novos que nunca conseguiram resultados nenhum no mundo dos investimentos. A maioria deles só fala por falar e só tem um interesse por trás de vender curso ou vender os seus conteúdos. E as pessoas gostam de dar mais credibilidade para esse tipo de pessoa, ao invés de dar atenção para aqueles que de fato construíram algo ao longo da vida. Ou seja, isso não faz o menor sentido, muitas pessoas acabam caindo nessa armadilha. Outro tipo de comportamento que, na minha opinião, não faz o menor sentido é aquele investidor arrogante. Aquele investidor bastante técnico e racional que analisa números e mais números, mas não tem a capacidade de analisar de um ponto de vista um pouco mais amplo, analisando as pessoas que fazem parte daquele grupo, a honestidade dos gestores, enfim, assuntos que vão muito mais longe de planilhas ou de números. Estudar de fato o negócio em si e as pessoas que estão por trás do negócio. São poucas pessoas que fazem essa avaliação e essas pessoas um pouco mais arrogantes gostam de ver apenas números, dados, estatísticas e se a empresa simplesmente não for perfeita ou não ter aqueles números maravilhosos, eles nem sequer olham esse tipo de empresa. Eles acabam deixando passar grandes oportunidades, buscando olhar apenas o fator qualitativo. Então é aquele investidor que quando vê alguma ação um pouco mais arriscada, fala que é tudo lixo, que é tudo porcaria e só tem boas empresas no portfólio. O que acontece com esse tipo de atitude é que geralmente esse investidor nunca terá ganhos interessantes, pois ele está muito mais preocupado em ter boas empresas na sua carteira do que ter bons retornos. Pode parecer algo contra-intuitivo, mas pense comigo, o que adianta ter excelentes empresas que todo mundo já sabe que são excelentes empresas e que já estão num preço bem alto e não tem mais tanto espaço para crescimento? Ou seja, empresas que já se consolidaram, que têm resultados excelentes, mas as chances delas dobrarem de tamanho ou crescerem ou terem explosões de valorização são quase nulas. Ou seja, as chances de perder para o CDI investindo em uma empresa desse tipo
é enorme, ainda mais com um CDI extremamente alto como o do Brasil. Não faz o menor sentido a pessoa ficar defendendo esse tipo de investimento, achando que se baseia apenas em qualidade, ou seja, só comprar boas empresas e dane-se o preço das ações, dane-se estudar os investimentos. Eu acho um pensamento, além de você acabar se achando mais do que você é, escolhendo esse tipo de pensamento, você também deixa passar excelentes empresas que podem passar por turnarounds bem-sucedidos. Empresas que, se você estudar mais a fundo, podem ser joias a preços interessantíssimos. Esse tipo de investidor acaba deixando passar sempre essas oportunidades, porque eles preferem ter aquelas mesmas ações na carteira. Sempre Itaú, sempre aquelas ações que não sobe muito, mas também não cai muito. E muitas vezes esse tipo de investidor acaba perdendo para o CDI no final do ano, porque ele está muito mais preocupado em não ser zoado pelos seus amigos e ter empresas só de altíssima qualidade na sua carteira, do que de fato ter retornos percentuais altos. Ele está muito mais preocupado em não perder do que em ganhar. E muitas vezes ele acaba não ganhando nada, porque ele se baseia nos retornos passados. Ou seja, o Itaú de fato se valorizou muito ao longo de muitos e muitos anos. Só que chega um patamar que ele acaba estabilizando o preço, porque já chegou em um tamanho muito grande. Ou seja, ele não pegou aquela explosão de valorização no passado e nunca vai pegar. E ele fica investindo só depois que as coisas já aconteceram, em vez de tentar analisar boas oportunidades antes daquilo acontecer. Outra característica, outro tipo de investidor que eu acho que não faz o menor sentido é aquela pessoa que não tem uma opinião própria, aquele investidor que não consegue analisar sozinho os ativos e depende de terceiros. E sempre que a gente depende de terceiros para fazer aquilo que a gente não sabe, a gente muitas vezes vai ser passado para trás. E é justamente isso que acontece. Esses investidores não sabem analisar os balanços, não sabem dizer o que é bom e o que é ruim, e quando um resultado sai, aquilo que sair no noticiário, ele vai acreditar. Então, mesmo que o resultado seja fabuloso, interessantíssimo, se no dia seguinte todo mundo falar que é muito ruim, e os analistas de mercado falarem que aquela ação não vale mais a pena investir, ele vai cair fora, ele vai vender, muitas vezes a ação vai despencar de preço mesmo com um resultado excelente, e ele vai desacreditar a empresa e pular fora. Até que, certamente, se o resultado foi bom, depois de um tempo a ação vai acabar se valorizando. Mas aquele sustinho inicial faz com que muitas pessoas desistam. Ou seja, as notícias dizem que o resultado é péssimo, depois a ação começa a cair juntamente com isso, a pessoa acaba desistindo. Então, muitas vezes, pessoas por não terem opinião própria ou não estudarem aquela empresa, vão acabar se desfazendo de excelentes negócios por causa de um dia de notícias ruins. Quarto aspecto é aquele investidor que é Maria vai com as outras, digamos assim, ou seja, ele sempre está atrás de uma diquinha especial, seja de influenciadores ou até grandes investidores. Ele sempre tem que estar copiando investimentos de grandes investidores, de influenciadores, sempre se norteando com base no que eles estão fazendo para repetir na sua carteira. Sem ter uma opinião própria, eles escolhem ações baseadas na opinião desses influenciadores. Então, se eles falarem que é um excelente ativo, eles vão acreditar, porque eles nem sequer vão dar ao trabalho de analisar as ações, olhar o balanço dessas empresas a fundo, entender quem faz parte da administração. Ele não vai estar preocupado nem um pouco em analisar as coisas mais a fundo. Portanto, qualquer dica, qualquer opinião que algum grande investidor ou influenciador emita, ele já vai querer repetir na sua carteira. Não precisa nem falar o desastre que isso é. Muitos investimentos que o Barsi, que é um grande investidor, falou, muitas pessoas seguiram, acabaram se ferrando. Caso da Taurus Armas, por exemplo, a TASA 4, que tem uma mega desvalorização nesses últimos tempos, e ele vivia falando dela. A Cosan também, ele vivia falando da ação quando ela custava mais de R$20, hoje ela está custando 7 e pouquinho. Então, a gente percebe que muitas ações não vão dar certo, mesmo com grandes investidores falando sobre ela. Você sabe analisar por conta própria,
você vai ser refém da opinião desses investidores e acabará tendo prejuízos. Portanto, um investidor deve tomar suas próprias decisões. Não significa que ele não deve escutar os outros. Ele deve escutar, mas saber filtrar, estudar e depois tomar a sua própria decisão. E o quinto detalhe que eu acho equivocado que muitas pessoas fazem é se basearem na bolsa de valores como um todo. Ou seja, ao invés de analisarem ativo por ativo, ação por ação, eles gostam de olhar as coisas como um todo, uma visão mais macro, digamos assim, e menos micro. Então, ao invés de eles analisarem ativo por ativo, ação por ação, e tentarem escolher as melhores empresas e focar somente nessas empresas, elas se baseiam muito no andar da bolsa como um todo. Então, se a bolsa estiver indo bem, eles acham que está tudo muito bem. Se a bolsa estiver indo mal, eles acham que tudo está indo muito mal. E muitas vezes isso não acontece. Às vezes, enquanto a bolsa de valores despenca de preço e a Selic sobe, vai ter algumas ações que vão subir, enquanto outras vão cair. O investidor que fazer as melhores escolhas e o melhor stock picking vai ganhar mais. Então, nesses últimos dias, algumas ações simplesmente subiram muito de preço e outras caíram e estão nas suas mínimas históricas. Então, o que justifica uma ação no mesmo tempo estar uma na mínima e outra na máxima? Cada empresa de maneira individual. Então, o investidor, em vez de ficar preocupado se será o próximo presidente ou a situação macroeconômica do Brasil, Selic se vai subir ou cair, ele deveria estar muito mais preocupado com os resultados que a empresa que ele escolheu está dando e os dividendos que estão distribuindo, enfim, a própria empresa em si, e não se o IPCA vai ser mais alto no mês que vem ou algo desse tipo de situação. Obviamente que quando a situação macro melhora, meio que tudo sobe, só que se você fizer boas escolhas, aquilo que você escolheu melhor vai subir mais e aquilo que você escolheu pior vai subir menos ou até cair. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. E se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado. Até o próximo vídeo aqui do nosso canal.